Olá, tudo bom? Hoje eu vou te falar a melhor maneira para você conseguir diminuir aquela gordurinha que fica dentro das pernas, ali entre as duas coxas. Muitas pessoas acumulam muita gordura ali, muita celulite e reclamam que conseguem emagrecer, diminuir a gordura em outras áreas do corpo, mas ali não. Por que será que isso acontece principalmente nas mulheres e principalmente nas mulheres com mais idade? Vai ficando cada vez mais difícil queimar essa gordura. Eu vou te explicar hoje, metabolicamente, o que pode te ajudar e estratégias para você conseguir ter melhores resultados. Você vai amar esse vídeo, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar quantos anos você tem e se você se incomoda ou não com essa gordura dentro da coxa. O que você já fez aí de mirabolante para tentar queimar essa gordura? Se a gente gasta muito dinheiro em creme, em massagem, drenagem linfática, isso tudo pode te ajudar de forma complementar, mas existem estratégias fisiológicas, realmente, né, que você pode fazer com relação ao estilo de vida, alimentação, que podem te ajudar a ter um resultado melhor ainda. Se você gosta desse tipo de assunto, deixa sua curtida no vídeo que eu vou entender que você gosta. E compartilha com quem você acha que vai gostar também, né? Vamos ampliar essa corrente do bem e fazer com que essa informação chegue a mais pessoas. Essa gordura realmente é uma gordura muito chata de queimar, é uma gordura mais resistente. Essa gordura da parte interna da coxa tem umas características específicas. Primeiro porque é uma área do nosso corpo que tem menos circulação ali local, então passa menos sangue, como se ela fosse metabolicamente menos ativa. A gente também tem uma menor ativação muscular dessa área no dia a dia, né? Você não fica o tempo inteiro abrindo e fechando a perna sentado, você não fica, sabe, mexendo esses músculos de dentro da coxa o tempo inteiro, então são músculos que são menos utilizados. Eu vou te explicar daqui a pouco o porquê que é importante ativar essa musculatura. E também tem uma questão da influência hormonal, principalmente em mulheres, com relação aos receptores que tem ali. Isso significa que ela recebe menos estímulo para ser utilizada como fonte de energia, a gordura que está presente ali, e por isso ela tende a acumular mais e demora mais para reduzir. Além de acumular mais fácil, também queima com mais dificuldade. Então, essa receita perfeita para esse caos aí, para esse acúmulo e para celulite também. Como é que as pessoas normalmente tentam resolver esse acúmulo de gordura? Dieta mais restrita, mais exercício cardiovascular, né? Mais exercício direcionado para queimar mais caloria, ou mais tempo de treino, ficar horas e horas na academia fazendo vários exercícios de musculação. Isso até pode reduzir o peso geral, obviamente vai, mas especificamente dessa região pode ser que não resolva, e talvez por isso que você não esteja tendo tantos resultados. Porque o principal fator continua sendo aquela questão do estímulo local dessa musculatura que é pouco acessada normalmente. Então, o que acontece ali é que a gente não tem só acúmulo de gordura, esse é um ponto muito interessante. A gente tem uma perda gradual de massa muscular nessa região, principalmente quando você já está há muito tempo em déficit calórico, num processo de emagrecimento. Você vê que outras áreas estão diminuindo do corpo, né? Você pode estar tendo uma perda gradual de massa muscular. Isso acontece também com o envelhecimento, a gente sabe. Tem a questão da redução da atividade metabólica nesse local e tem a piora da circulação, que eu já te falei que é fato, acontece, é uma área menos ativa ali do nosso dia a dia. Então, com o tempo, esse músculo acaba ficando menos ativo e cria esse ambiente que favorece não só o acúmulo de gordura, mas a alteração na textura da pele, aí entra a celulite também. Então, é interessante a gente lembrar que a celulite não é só gordura localizada. Ela envolve 3 fatores principais: a gordura subcutânea localizada sim, mas também uma fibrose, um tecido mais rígido e a compressão dessa microcirculação. Ou seja, a gordura empurra a pele para cima enquanto as fibras puxam para baixo e cria aquele aspecto de casca de laranja irregular, sabe? E quando a gente consegue ver que tem uma piora da circulação, tá tudo mais retenção de líquido ali, o visual piora mais ainda. Então, o ideal é que a gente tenha uns pontos estratégicos, tanto de alimentação quanto de exercício físico, para ter uma melhora visual impactante. Antes de falar tudo isso, eu quero te convidar a conhecer os meus 3 desafios de 10 dias. Como eu te disse, eu tenho 3, um para emagrecimento, um para controlar o açúcar do sangue e um para diminuir a inflamação. Cada dia você recebe um mini desafio para te ajudar a organizar essa jornada. Todo mundo que tá fazendo tá amando, acho que você também vai gostar. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você. Vamos pensar primeiro nessa parte do exercício físico, eu vou te falar mais de alimentação pro final. Quando a gente pensa em ativar essa musculatura interna da coxa, o ideal mesmo é que a gente faça exercícios que a gente chama de excêntricos. São exercícios em que você ativa mais a descida do exercício físico do que a subida propriamente dita. Então, um agachamento em que você desce mais devagar do que você sobe.
Um afundo, né, que você bota a perna pra frente e abaixa, assim, um agachamento só com uma perna, digamos assim, mais lento. Ou se você usa um step com um retorno mais controlado. Esse tipo de exercício em que você treina mais a excentricidade do músculo, aumenta o tempo de ativação muscular depois do treino. E não adianta só você falar assim, eu vou pra academia fazer perna, vou fazer um leg press, vou fazer uma extensora, uma flexora. Tem que trabalhar os adutores, que são os músculos que fecham a perna especificamente. Esse grupo é o que traz o suporte para a pele interna dessa região. Na prática, exercícios também como elevação pélvica, em que você coloca uma almofada ou uma bola entre os joelhos e aperta enquanto sobe, né, para fazer essa elevação, dobra a ativação dessa região especificamente. Então, o resultado é muito mais visualmente percebido do que se você não fizer essa ativação. Esse tipo de estímulo é muito interessante porque ele ativa mais fibras musculares, aumenta o recrutamento da musculatura profunda da perna e melhora a sensibilidade à insulina. Com isso, claro que o músculo também volta a funcionar como deveria, utilizando essa energia de forma mais eficiente e pode, inclusive, estimular mais o gasto de gordura que está ali naquela região ao redor. Vale a pena a gente falar que o exercício físico é super importante por essas ativações, secreções e tudo mais, mas é muito importante você falar da sua alimentação também, porque imagina que você faz esses exercícios, mas não tem um bom controle alimentar. A gente sabe que para diminuir a gordura de uma maneira mais ampla, a gente tem que ter 3 coisas básicas. Primeiro é o déficit calórico, ou seja, que você consuma pelo menos 500 calorias a menos do que você deveria ao longo do dia para se manter vivo. Quando a gente fala se manter vivo, não é só a taxa metabólica basal, também entra em fator de atividade física e tudo mais que você precisa. Eu já tenho um vídeo inteiro falando mais sobre quanto eu tenho que comer para emagrecer com saúde. Vou deixar esse vídeo aqui embaixo, mas normalmente um déficit de 500 calorias vai te ajudar a queimar mais gordura. Segunda coisa é pensar na construção do músculo. Se você está fazendo musculação, você precisa do substrato, do tijolo para construir isso, que são as proteínas de alto valor biológico. Então, fracionar ao longo do dia essas proteínas e garantir que você consuma em média de 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo de peso, vai garantir que no déficit calórico você consiga ter uma perda de gordura, mas não de massa muscular, senão essa pele vai ficar cada vez mais frouxa, mais flácida. A terceira tem a ver também com a diminuição dos picos de insulina. Quanto mais pico de insulina você tem ao longo do dia, a insulina é aquele hormônio que guarda a glicose dentro da célula, mais você vai ter ativação desse sistema anabólico e menos catabolismo você vai ter, ou seja, menos sinal de queima de gordura, que é o que você quer. Então, o ideal é que você tenha carboidratos de baixo índice glicêmico em menor quantidade, fracionados ao longo do dia, em umas 3 refeições, por exemplo. Não fica petiscando um monte de carboidrato ao longo do dia. Como eu te falei, eu tenho muitos vídeos para te ajudar com relação a isso. Sem esquecer a questão da água, que é fundamental para a saúde da pele, para hidratação, para queima de gordura. O nosso corpo precisa de água para se nutrir, para se hidratar, para manter as reações metabólicas. E eu também tenho um vídeo bem legal aqui falando de quanto de água a gente tem que consumir por dia. Tá bem completo. Vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você. Outra coisa importante da gente lembrar é que o que vai ajudar você também a manter o metabolismo mais ativo é o exercício aeróbico ou atividade física ao longo do dia. Claro que se você puder acrescentar uma caminhada, enfim, né, uma natação, uma bicicleta, um step, um transporte, um exercício aeróbico direcionado melhor, mas a gente já sabe de um conceito hoje em dia que chama Active Couch Potato, como batatona que tá parada ali no sofá, mas faz o mínimo de exercício, em tradução literal. Porque tem muitas pessoas hoje em dia que falam assim, eu vou pra academia, eu vou treinar perna 30 minutos. É puxado. Mas depois a pessoa fica o dia inteiro sentada no sofá. Isso prejudica o metabolismo, prejudica a queima de gordura ao longo do dia, prejudica a questão da insulina. Então, se manter ativo ao longo do dia, né, fazer atividade, subir e descer, pegar as compras, subir, estacionar mais longe, vai te ajudar a manter o metabolismo mais ativo. Lembrando também que isso tudo vai te ajudar. Infelizmente, não tem como a gente ligar o interruptor só para a perna, mas você vai perceber que toda essa sinalização de gordura localizada vai diminuir, mas obviamente se você focar nesses músculos da perna, por ter uma recomposição ali, o visual vai te ajudar bastante por conta do aumento de massa muscular, o que também te ajuda muito a se manter motivado aí. Me conta o que você vai começar a modificar hoje mesmo com relação a isso, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito aqui, e compartilha com quem tá nessa luta. Vamos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!